Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre violência obstétrica, que esse é um assunto que chama muita atenção, muitas vezes gera discussões acaloradas sobre os absurdos que acontecem em relação às gestantes, mas ainda tem muita névoa nesse assunto, tem muita coisa que fica obscura quando se fala de violência obstétrica. Até porque é um termo que é relativamente novo e que muitas vezes o outro lado, que seria os profissionais de saúde, a equipe de saúde que está envolvida, não consegue entender esse termo como algo violento. Então, a gente precisa organizar, harmonizar e entender do que se está falando para se falar a mesma língua. Violência obstétrica é a violência ocorrida nessa fase do ciclo gravídico puerperal. Não é só na hora do parto, mas ela pode acontecer em qualquer momento. Ela pode acontecer durante o pré-natal, ela pode acontecer no processo de abortamento, ela pode acontecer no parto ou no pós-parto. Em qualquer um desses momentos, a mulher pode ser vítima de violência, seja ela física, por exemplo, ela ser restrita ao leito, ela não ter direito a ser anestesiada ou receber algum tipo de procedimento que é necessário, mas ela também pode sofrer, o que é muito mais comum, violências psicológicas, violências verbais. Essa mulher, ela pode ser desdenhada, ela pode não ser ouvida, ela pode ser colocada numa situação embaraçosa, ela pode ter uma restrição de um acompanhante que de repente ela gostaria que acompanhasse na consulta ou acompanhasse no procedimento, no parto, por exemplo. E esse acompanhante pode ser a doula dela, pode ser um outro acompanhante, já que os dois podem ficar juntos, né? O fato de eu ter uma doula não significa que eu não possa ter meu marido junto comigo. Essas violências, elas acontecem com as mulheres em geral. E elas podem acontecer tanto para mais, que é quando o médico ou, enfim, a equipe no geral, quando indica aquela cesárea que não precisaria indicar, quando força a barra para fazer algum procedimento que talvez não fosse o momento, daria para esperar um pouco mais, quando não escuta aquela mulher e vai induzindo para que as coisas ocorram de uma forma que seja mais agradável ou mais melhor em termos de conveniência para essa equipe, quando essa mulher fica sendo submetida a exames e toques e manipulações em excesso, mas ela também pode acontecer para menos na questão da negligência. E essa mulher, ela não é ouvida, a queixa dela não é considerada, a anestesia dela não é feita, o parto dela, que deveria ser cesariana, é postergado para um parto normal que não deveria acontecer. Tanto as que têm muito quanto as que têm pouco são vítimas de violência obstétrica. É claro que a classe social, a orientação sexual, a raça, tudo isso vai interferir. E vai interferir também modificando para que lado essa balança vai pender. Então, se eu for uma mulher branca de classe média alta, é muito mais provável que eu sofra violências pelo excesso de procedimento. Que mesmo que eu queira ter um parto normal, natural, o meu médico talvez diga que eu não dou conta, que eu sou muito delicada, que o bebê é muito grande, que é melhor não esperar, que a gestação não tá indo tão bem quanto ele esperava, embora não tenha nada que justifique de fazer um procedimento, ou que daqueles 20 ultrassons que eu fiz, o último apareceu com um cordãozinho no pescoço do nenê, isso já justifica uma cesárea. Enfim, eu posso estar submetida a muito mais procedimentos simplesmente porque eu sou de uma classe mais alta e eu sou uma mulher branca. Por outro lado, se eu sou uma mulher negra, uma mulher pobre, uma mulher lésbica ou um homem trans que está parindo, eu posso ter tantos outros tipos de violências, pessoas discriminando, dizendo que eu sou parideira demais, que eu tenho um monte de filho, que
o ano passado, o ano que vem eu tô de volta, que eu faço muito escândalo, que eu aguento, que não vai fazer cesárea coisa nenhuma, porque não é assim que funciona o hospital, e a tendência é que eu tenha menos procedimentos, que aconteçam menos intervenções. O resultado é que, seja para mais ou seja para menos, aquele procedimento que não foi feito ou que foi feito demais, aquele parto que não saiu do jeito que deveria sair, acaba gerando sequelas para essa mulher. Aquele momento que deveria ser um momento bacana, acaba sendo um momento de dor, de tortura, e isso pode trazer consequências posteriores, pode trazer questão de depressão, questão de medos, questão de ansiedade, tantas coisas que podem estar ligadas ao atendimento da mulher nessa fase. Isso eu tô falando só daquelas que estão em trabalho de parto. Quantas mulheres em fase de abortamento sequer são olhadas, que são colocadas junto com outras mulheres que estão em trabalho de parto e tem que conviver com aquele barulho, com aquele som de quem tá ganhando bebê enquanto você tá perdendo, ou que acabam sendo julgadas como se a culpa fosse delas, ou mesmo que seja um aborto por motivos que não são, um aborto que não foi espontâneo, né? O julgamento em cima disso, isso sem contar tantas outras coisas que podem acontecer. A violência obstétrica, ela muitas vezes não é reconhecida pelo profissional, porque o profissional é treinado para agir daquela maneira. E a gente não pode esquecer que o preconceito que existe na sociedade, ele também existe na medicina. Então, as pessoas que trabalham na área médica, que são enfermeiras, que são médicos, que são fisioterapeutas, enfim, são profissionais da área da saúde, também carregam seus preconceitos, também carregam as suas impressões, também carregam seus valores morais, e que muitas vezes isso é incluído no atendimento. E muitas vezes esse profissional, ele não consegue enxergar que quando ele te infantiliza no momento do parto, ele tá te tratando de uma forma ruim, violenta. Que quando ele diz que você aguenta uma dor que ele não está sentindo, ele te violenta de alguma forma. Que quando ele diz, não, você não sabe o que é melhor, o técnico aqui sou eu, ele acaba te violentando de uma forma. A questão não é fazer ou não um procedimento necessariamente, mas é participar, é deixar essa mulher ser dona do corpo dela e assumir a autonomia que ela tem. Informar, dizer o que pode e o que não pode ser feito, tratar essa mulher de uma forma consciente, porque ela não é uma criança necessariamente, né? Não é uma pessoa que tem algum tipo de problema e que não possa ser responsabilizada ou não possa entender o que está acontecendo. Ela é uma pessoa adulta que merece respeito, que merece consideração, que merece ter as suas decisões sendo respeitadas da forma como ela deseja e não necessariamente a forma como talvez seja mais prático ou mais corriqueiro para aquela equipe médica. Então, muitas vezes o que as pessoas colocam, como por exemplo uma episiotomia colocada como violência, não necessariamente pode ser. Às vezes aquela episiotomia foi conversada, foi orientada, consentida, e aí aquilo não necessariamente é uma violência, foi um procedimento médico e foi feito sem violência. O que você pode fazer para diminuir isso é se informar, ir atrás dos seus direitos, caso você tenha sido vítima de algum tipo de violência, procurar, e aí é uma gama enorme, né, de locais que você pode procurar, desde a própria instituição ou profissional que te atendeu de uma forma inadequada, os conselhos regionais e federais, ou até mesmo o Ministério Público, dependendo do caso. Se você for gestante, estiver pensando, né, na questão do parto, é muito bacana levar um plano de parto, porque o plano de parto ele pode diminuir um pouco. Ele mostra que você quer
como você quer que seja feito. E para equipe, muitas vezes é mais fácil de seguir aquilo. A violência doméstica, a violência obstétrica, ela ocorre em todas as camadas da sociedade, embora a gente saiba que o fato de ser racializada, né, então pessoas negras tendem a sofrer mais com alguns tipos de violência e ela precisa ser combatida. O combate é a educação, o combate é a luta contra o racismo, o combate é fazer com que a nossa sociedade comece a mudar um pouco de paradigma, não só em relação ao paciente, mas em relação também aos profissionais. E é essa troca que vai fazer com que as coisas mudem. A gente precisa entender que violência é mais do que física. Violência é um conjunto de situações que podem mudar a vida da pessoa, às vezes para sempre. Muita gente ficou marcada por conta de violência no período do parto, no período da gravidez, e algumas não conseguem seguir, algumas não conseguem ter outros filhos, algumas não conseguem sequer pensar em engravidar. De tão ruim que foi esse período. Que isso não seja uma rotina, que isso não seja algo para perdurar, mas o contrário, que a gente consiga lutar contra tudo isso. Se você quiser dividir sua história, se você quiser conversar, se você quiser dar sua opinião, vai ser um prazer poder participar e poder ouvir um pouquinho você. Hoje a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.